Mas Cuba é do tamanho do Rio Grande do Sul. E mais pobre do que o Rio Grande do Sul. Eles têm excedente de médico e nós não temos médico. Como que pode, né? E a grande política de esquerda é trazer médico de Cuba para dar assistência básica ao nosso povo. Ciro, você ia falar das leis trabalhistas e como você pretendia organizar. É um novo Código Brasileiro do Trabalho capaz de achar o ponto de equilíbrio entre as flexibilidades necessárias a essas inovações, que são absolutamente revolucionárias e boas, os ganhos de produtividade potenciais que há aí. Você não pode ter uma legislação travando, mas, ao mesmo tempo, se comprometa com a proteção do trabalho, que é o lado frágil dessa Então corrente. a gente pode esperar uma releitura que enxergue um Brasil que, tudo bem, é agrário num certo ponto, mas aqui na grande cidade também tem relações mais rápidas. O novo código, quais são basicamente os caminhos? De novo, a gente tem algumas referências, a melhor literatura e as boas práticas internacionais. Então, qual é a ideia? Eu, por exemplo, já tenho um bom começo de conversa para estabelecer uma base para esse novo código. Primeiro, as convenções que o Brasil assinou da OIT. Todas essas convenções da Organização Internacional do Trabalho, só para o seu espectador, que eventualmente é um órgão das Nações Unidas ocupado disso. Então, ali estão todos os especialistas do mundo sabendo o que está acontecendo de inovação na Alemanha, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na China, e as convenções vão amadurecendo. Então, isso aí já tem um pacote de inovações importantes que o Brasil pode consolidar e trazer para a modernidade. Segundo, todo o conjunto de pendências judiciais. Eu estou estudando profundamente o Brasil para oferecer soluções mesmo. É um novo projeto de país. Então é o seguinte, você tem várias questões que, a partir da reforma trabalhista, do jeito que foi feita, estão judicializadas. E aí é insegurança jurídica. O empresário não sabe se vai perder aquilo, não vai perder, se vai ganhar, se vai perder, se está acumulando um passivo que no fim vai ficar impagável porque vem correção monetária. Pegar tudo aquilo, tirar dali da justiça e codificar em amplo diálogo. Agora, evidentemente, eu sento nesse diálogo protegendo o trabalho. Isso é ideológico, é premissa de valor minha. Eu tenho mais um monte de outras coisas, se você quiser aproveitar um pouco. Fala aí, pô. Ciro, é que assim, ó, eu fiquei com medo de vir aqui. Tu fala mais uma, eu vou dar uma mijada. Eu fiquei com medo de vir aqui e todo mundo ficar falando que eu já era voto ganho e ia ficar, sabe, para só. Com isso. E eu, enfim, vou trazer coisas que. Uma delas é a questão de que no Brasil eu tenho notado de que aumentou muito a quantidade de pessoas que têm o CPF cadastrado na B3, na Bolsa de Valores, etc. Isso é um fenômeno que está acontecendo, tem um monte de influenciadores. E assim, por ocasião da minha vida, por ser interessado, eu pesquisei bastante e acabei estudando um pouco isso. Então eu entendo razoavelmente bem, né, para um leigo. E eu consigo ver que tem muita sujeira. Eu consigo entender já em alguns lugares onde tem coisas para enganar o povo. Fundos que é aquela coisa... um fundo que opera tesouro direto, mas aí a taxa que se cobra da pessoa anual supera o rendimento do fundo em alguns anos. Aquela coisa que é bem... que os bancos têm esse lucro exorbitante, não é à toa, porque usam instrumentos como esses. Minha pergunta é... existe como pacificar a questão do mercado de ações? Existe algo positivo nisso? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo, por exemplo, em outros países, que tem até uma coisa de tradição. E eu acho que isso tem a ver com o sentimento nacionalista, assim, das indústrias. De, eu tenho aqui, lá nos Estados Unidos, eu deixei pro meu filho os papéis de uma companhia americana. E aqui no Brasil, eu acho que, não sei se por causa dessa polarização, eu quero ouvir de você, você vai saber me dizer. Não existe como a gente ter uma relação um pouco mais sadia com isso, porque eu vejo, às vezes na esquerda, eu que entendo, também vejo muita baboseira das pessoas mentindo não, acho que elas não sabem mesmo. Elas falam sobre o mercado acionário como se fosse sempre algo extremamente criminoso, que necessariamente está mexendo com algo vil das pessoas, de querer, sabe, explorar outra pessoa. Tem muito disso, mas como em qualquer área. E tem uma parte que eu acho que talvez tenha alguma virtude, eu queria saber de você. De novo, vamos botar todo mundo na jogada, o velho professor enchendo o saco para botar o povo, né, saber se é cumplicidade. Vamos lá. O que é o mercado de ações moderno? O mercado de ações moderno, do ponto de vista do acionista, é um mecanismo de poupança e de remuneração dessa poupança. Então, veja, no Brasil... Independente da produtividade, independente... Não, deixa eu começar a explicar. Então, do ponto de vista do acionista, você entra para comprar uma ação porque está esperando que o seu capital seja fecundamente reproduzido naquele tipo de investimento. Seja por dividendos ou seja pela valorização do papel. Isso. Perfeito. Então, isso aqui é a razão de ser. E isso é o grande instrumento de democratização do capitalismo. Portanto, isso é uma coisa muito boa. Que bom. Muito boa. Só que, no Brasil, de novo, isto foi corrompido brutalmente.
E nunca ninguém fez nada para resolver o problema. Então, repare, como é que funciona nos Estados Unidos? Então, aqui no Brasil, eu não tenho o número atualizado, mas eu faço um chute aqui, um pouco medo de errar a ordem de grandeza. 70% da poupança popular está na caderneta de poupança. Que paga 70% mais ou menos, né? Não, e assim, Selic. você aplicando na renda fixa, você tem a taxa Selic trabalhando para você. Se aplicando na poupança, tem uma tabela. Se o juro sobe, a poupança fica no 6% e fica. Ou seja, ali. o banco está lucrando essa Porém, mas margem. por que esse fenômeno acontece no Brasil quando, por exemplo, a caderneta de poupança, ou seu equivalente no mercado americano, não tem ninguém? E os fundos de ação, os fundos múltiplos e tal, estão onde a poupança americana do povão. Povão, trabalhador. Acho que é Não, mas informação, consciência. hein? Mas não é só isso, não. É a regulação e a severidade da proteção do acionista minoritário, que no Brasil não tem. Isso aconteceu no passado. No passado e nunca se consertou, porque a CVM foi corrompida ou não está comprometida com aquilo que devia ser. E a Bolsa de Valores no Brasil, na verdade, virou uma espécie de cassino. Porque a Bolsa de Valores é um mecanismo de financiamento, do ponto de vista do aplicador, é uma poupança, com rentabilidade que pode ser maior se você tiver segurança, tiver bem orientação e tiver paciência, porque não é você estar entrando e saindo toda hora. Você Subiu, apostar subiu, você vende, baixou, você compra. Isso aí não. Enfim. Mas é preciso ter a simetria de informação é a grande questão, por isso que a CVM é gravemente importante para credibilizar o sistema. E ela hoje não credibiliza nada, porque ela é completamente, como tudo no Brasil, corrompido. Foi cooptado de alguma totalmente, forma. não é? Totalmente. Então você tem as maiores aberrações. Outro dia, o Bolsonaro chamou o Guedes e 3 generais para uma conversa na sala dele e disse que ia mexer na direção da Petrobras. Qualquer pessoa sabe que no dia seguinte que essa notícia sair, as ações da Petrobras vão baixar. 15 minutos depois que a reunião acabou, entrou uma oferta de compra ou venda, não sei lá o que, de mercado futuro, apostando na desvalorização pesada. O camarada aplicou 160 mil reais e ganhou 10 milhões. Vira e mexe acontece essas compras que dá para você saber direitinho. Que alguém você hoje em dia faz isso pegou... nos Estados Unidos com algoritmo. Certo? Qualquer operação que fuja do algoritmo vai imediatamente para a CVM deles e eles punem severamente, porque a mãe do capitalismo nos Estados Unidos é isso, é a vinculação da poupança popular ao financiamento do mundo empresarial. Então, isso é muito interessante. Porque ao invés de você tomar dinheiro emprestado, você vai e abre o capital na bolsa e as pessoas botam a poupança lá e você expande o seu negócio, não tomando dinheiro emprestado a juro, mas se associando com o capital que vem. Aí, dependendo da proporção, vem ter um assento no Conselho de Administração. Isso não existe nada disso no Brasil. Porque eu fico imaginando... Até aí, isso aí tudo é saudável. Absolutamente. Só que é o seguinte, o que aconteceu no passado? Você tinha isso aqui, foi fundado no Brasil, e de repente você começou... Aquela história chocante de Fininvest. Vocês são muito jovens. Mas quem disse que não dá, eu lembro. Daí apostas e tal, e saques e roubalheira e tal, como aconteceu com o Ike Batista recentemente. Percebe? O cara faz uma pedala, e não acontece nada. Enfim, está até acontecendo alguma coisa agora, mas é um caso excepcional que você acontece. O resto é tudo cassino mesmo. É porque o que eu falo é que tem um valor simbólico, eu acredito, para pacificar a questão do cidadão brasileiro. Ele tem uma relação com o trabalho e com o empreendedorismo, na minha opinião, que deveria ser mais sadia. Por um lado, a gente tem essa sua denúncia, que é muito importante, mas por outro... Mas a chave disso é que eu não posso dar a uma poupadora, sabe, uma pessoa de classe média, uma senhora que se sacrifica, não sei o que e tal, e junta 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, olhe lá, isso é um caso já muito excepcional, economizando, sabe, se sacrificando, e ela bota na poupança por quê? Porque é seguro. Sim. Porque toda aplicação é um olho no peixe, outro no gato, que é segurança e liquidez. Perfeito. Rentabilidade. É a mais segura e a mais líquida, né? Então, mas no Brasil, quando você vai, o fundo, a Petrobras está dando 20% de coisa e tal, não sei o quê. Aí o poupador vai para lá, para a Petrobras, de repente toma um tombo. Porque o Guedes ouviu falar que ia mudar, que ia cair, não sei o quê. Então não acontece nada, cara. Isso tudo é segredo de polichinelo, porque a corretora que fez a operação é conhecida. E o aplicador é só quebrar o sigilo bancário que a CVM tem esse poder. Sumiu dos jornais. Eu só queria... Sumiu, acabou-se. Alguém ganhou 18 milhões de reais com uma informação e a gente aceita numa boa. E nem toma conhecimento, porque como é o mercado, a roubalheira no governo Bolsonaro, vocês não têm ideia. De operações assim, né? De coisas que são carta dada. Mas assim, coisa grave. Coisa gravíssima. Pegaram a carteira de créditos do Banco do Brasil, que existe desde D. João VI, o Banco do Brasil,
foi criada uma subsidiária do Banco do Brasil para cobrar créditos que não foram pagos no dia correto. Então, quando um crédito não é pago no dia correto, vamos para o cheque pré-datado. Você deixou lá uma promissória, o cheque pré-datado não pagou, o Banco do Brasil bota isso no balanço, desconta dos impostos, não sei o que e tal, e pega esse papel e leva para a subsidiária dele para ele botar um advogado e cobrar, fazer um acordo, não sei o que e tal. Essa subsidiária está aí, ela existe só para isto. Pois bem, pela primeira vez na história de Dom João VI até aqui, o seu Paulo Guedes, o seu Bolsonaro pegaram 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil e entregaram para o BTG por 370 milhões de reais. Por simples assim. Assim, como foi um leilão, uma licitação? Não, entregaram. Acabou-se. Aí eu denuncio, me esgoelo e tal, um procurador disse que ia fazer alguma coisa lá no Tribunal de Contas e sumiu. Porque não tem apelo popular também, Sumiu. ninguém presta muita atenção. Aí é o seguinte, ação, de novo, ação no varejo, ela tem um valor. Então, se eu tenho BR Distribuidora, eu tenho uma ação da BR Distribuidora, eu vendo e compro, ela tem um preço do varejo. O preço do varejo, por exemplo, o preço de banana no varejo. É um. Eu vendo e compro banana, não sei o que e tal. Se você vai na CEAGESP, vai comprar no atacado, muda o preço. Claro. No caso, cai. Né? Mas no caso de você transferir um controle acionário, a ação pode multiplicar por 1000 o valor. Claro. Porque você transfere toda a política de dividendos, transfere toda a política de jatinho, de fringe benefits para os diretores. O controle também, né? Quando você transfere o controle, as ações... O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora por um valor que equivale a 10% do faturamento de um ano. Deu, né? Pelo preço de varejo. Deu. Bom, isso daí É escândalo, mas é só um escândalo. Mas como é o mercado que tá fazendo, não sai nos jornais. Fica maquiado por Não um processo... sai nos jornais. Não sai nos jornais, porque a moralidade do mercado é só quando não convém. Mas o que eu queria saber é assim, dá para então criar um modelo onde a gente pacifica isso e Sim, a gente claro. pode ter um mercado acionário onde Se eu um conseguir, jovem quer ter... se eu conseguir. Eu gosto da Magazine Luiza, acredito no case. Pronto. Então eu quero comprar, eu quero... Se eu conseguir garantir, via o sistema de controle, que é CVM, mas não é só isso, que o acionista minoritário vai ter a proteção, a segurança, eu começo a migrar a poupança para a ação, como no mundo inteiro. A grande poupança moderna não é especulação financeira, que é estéril. A grande poupança mundial hoje está associada ao investimento produtivo. Mas eu acho que a gente precisa ainda assim de um trabalho de educação, cara. Porque eu acho Muito forte. Eu acho que assim, grande parte da causa das pessoas investirem majoritariamente no Brasil, majoritariamente em poupança, que assim não parece ser um investimento Só conhecem inteligente, isso, né? Só conhecem isso. Isso. A minha mãe, por exemplo, Isso. não tem domínio nenhum, não tem Sim. nenhuma noção. Ela vai botar na poupança. Mas eu só queria destacar que, por exemplo, eu vejo muita sujeira nesse mercado, eu fico olhando e assim, eu já vejo e falo, nossa, mais uma Você não tem roubalheira, ideia, né? E eu não sei de tudo. Mas eu vejo também algumas pessoas do mercado que eu sinto que eles têm um impulso patriótico, nacionalista, que eu acho bem interessante. Por exemplo, a renda fixa pagando horrores. E esse cara lá falando, não, eu ainda continuo aplicado em Magazine Luiza, porque eu tô dando um exemplo aqui da Magazine Luiza, mas pode ser qualquer empresa. Vocês não sabem da história, foi uma coisa muito, muito sofrida, foi um negócio que cresceu. É uma empresa brasileira. Imagina, eu tô aplicado não só porque eu quero ter um lucro rápido. Eu quero que daqui de 10 anos essa empresa nacional esteja por cima. Então, o que eu quero dizer é, minha tentativa é tentar enxergar essas virtudes em lugares Isto onde... é o capitalismo moderno que está por ser fundado entre nós.